Isso aconteceu ontem e, antes que alguém diga alguma coisa, sim, eu sei que fui ingênuo. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, por volta das 9 horas da noite, e mal tinha tirado os sapatos, quando recebi uma ligação de um número que não reconheci. Como estou procurando empregos novos, pensei que pudesse ser algum dos lugares para os quais eu havia mandado currículo me ligando de volta. Atendi e era um cara que se dizia de um centro de detenção terceirizado, onde detentos de baixo risco ficavam quando as cadeias locais estavam cheias ou ocupadas. Isso deveria ter me alertado, mas, por algum motivo, parecia fazer sentido na minha mente cansada. Eu estava prestes a dizer a esse cara que não estava interessado em fazer doações ou algo do tipo, quando ele perguntou se eu era tal pessoa. Confirmei e ele disse que estavam segurando meu namorado neste centro, mencionando o nome completo dele e dando uma descrição exata. Perguntei o que estava acontecendo, pois meu namorado deveria estar no trabalho naquele momento, e o cara do outro lado da linha deu uma explicação. Alegou que meu namorado havia atingido uma mulher grávida com o carro a caminho do trabalho e estava com 4 vezes o limite legal de álcool no sangue. Disse que a mulher estava em estado crítico e meu namorado tinha quebrado algumas costelas e o nariz no acidente. Fiquei apavorado e perguntei se podia falar com meu namorado, e o homem permitiu. O homem de antes voltou à linha antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, explicando que tiveram que sedar meu namorado, pois ele começou a entrar em pânico e hiperventilar, e eu estava começando a me identificar cada vez mais com isso. O homem do outro lado da linha me disse que eu deveria ir imediatamente e que a fiança era de R$2.000, apenas em dinheiro. Tolamente, disse a ele que não tinha essa quantia, que talvez tivesse metade. Ele me tranquilizou, dizendo que estava tudo bem e que eu poderia resolver algo com a recepção quando chegasse, tentando me acalmar. Minhas mãos tremiam e lágrimas brotavam enquanto eu tentava conter minhas emoções. De repente, a porta se abriu e meu namorado entrou, completamente normal, sem nariz quebrado, mas um pouco confuso sobre por que eu estava chorando. Ainda estava ao telefone com o homem e perguntei o que ele pensava que estava fazendo, contando como meu namorado acabara de entrar. Ele desligou rapidamente. Tentei ligar de volta algumas vezes, mas sempre caía na caixa postal. Mais tarde, descobri que a energia do bar onde meu namorado trabalha tinha caído, então o chefe mandou todos para casa mais cedo e nunca fiquei tão grato por um apagão. Meu namorado dormiu no sofá para ficar de olho, mas infelizmente ainda não consegui dormir naquela noite. Então decidi pesquisar o nome da organização que o homem disse trabalhar. Grande surpresa, não encontrei nada. Depois, olhei o endereço que ele havia me dado no Google Maps e vi que era um shopping abandonado em uma área suspeita a cerca de 1h30 da cidade. O que realmente me assustou nessa história toda foi que o cara sabia meu número e os nomes, tanto meu quanto do meu namorado, mas não soava como ninguém que conhecêssemos. Não faço ideia do que estaria me esperando lá, mas estou contando minhas estrelas da sorte agora. Sou o caçula de 5 irmãos, sendo eles 5, 6, 7 e 8 anos mais velhos do que eu. Portanto, havia momentos em que meus pais saíam e algum dos meus irmãos ficava encarregado de cuidar de mim. Eu tinha 10 anos e naquele dia estava apenas com minha irmã Dawn, de 16 anos em casa. Isso ocorreu no verão de 1981. O telefone tocou e eu atendi. O chamador, com um tom de voz muito alegre, pediu para falar com meus pais,
chamando-os pelos nomes completos. Lembro-me de pensar que sua voz soava familiar. Talvez fosse um colega de trabalho do meu pai. De qualquer forma, informei que eles não estavam em casa, e ele pareceu genuinamente triste com isso. Ele explicou que meus pais tinham concordado em juntar alguns itens para ele, colocá-los em sacolas de supermercado marrons e deixá-los na varanda. Meus pais realmente costumavam fazer isso com roupas e outras coisas para doações, então até aquele momento tudo parecia fazer sentido. Depois de dizer que estava tudo bem, ele perguntou se eu poderia anotar a lista do que ele precisava. Peguei um bloco de papel e um lápis que mantínhamos perto do telefone e disse que sim. Ele começou mencionando alguns itens comuns, que presumo serem normais, já que não me lembro quais eram, e depois parou e perguntou qual era minha cor favorita. Como uma menina de 10 anos, respondi que era roxo. Ele comentou: "Ah, você não acha que é um pouco demais para calcinhas de seda de menininhas?" Fiquei confusa com a pergunta, mas apenas respondi que não. Acho que não. Ele pediu para colocar isso na lista. Em seguida, mencionou mais alguns itens e disse que a próxima parte era muito importante. Perguntou se eu estava pronta e eu disse que sim. Então ele falou: "Preciso de 8 mamadeiras de esperma." Como você pode imaginar, eu estava ali, escrevendo com minha letra de 10 anos, e ao chegar na palavra esperma, percebi que tinha algo muito errado. Não sabia exatamente o que era, mas tinha certeza de que não era algo que alguém deveria pedir a uma criança. Pedi para ele esperar 1 minuto, coloquei o telefone no mudo e corri para o quarto da Dawn. Ela estava deitada na cama lendo uma revista e contei o que ele disse. Ela saltou da cama e correu para a sala gritando: "O quê?" Pegou o telefone e começou a gritar: "Alô? Alô?" repetidas vezes. Claro, o pervertido já tinha desligado. Quando meus pais chegaram em casa, contei o que aconteceu e mostrei a lista. Eles ficaram bem assustados, mas naquela época não existiam identificadores de chamadas ou ferramentas semelhantes. Comentei que a voz dele me soava familiar e que eu a reconheceria se ouvisse novamente. E pensei que ele poderia trabalhar com meu pai. Além disso, não havia muito mais o que fazer. No Natal, minha mãe e eu estávamos decorando a árvore e o telefone tocou. Eu estava bem perto, então atendi. Era o mesmo homem. E ele apenas disse: "Feliz Natal." Infelizmente, entrei em pânico e desliguei o telefone rapidamente. Gostaria de ter entregado calmamente o telefone para minha mãe, pois ela poderia ter reconhecido a voz e meu pai teria resolvido a situação. Não fiz isso, e até onde sei, ele nunca mais ligou. Nunca esquecerei o que aconteceu comigo, e mesmo depois de todos esses anos, ainda acho que reconheceria a voz dele. Embora não queira realmente encontrá-lo como adulta, gostaria de dar um soco no rosto dele. Há alguns anos, estava voltando para casa de carro após um dia de trabalho. Morava em uma área bastante rural e precisava dirigir mais de 1 hora para ir e voltar do trabalho todos os dias. Basicamente, os últimos 20 minutos do trajeto eram em um local bem isolado. Enquanto dirigia, faltando cerca de 30 minutos para chegar em casa, meu celular começou a tocar. Dei uma olhada rápida, pois estava dirigindo, e vi que era um número desconhecido. Todos os meus contatos tinham o nome da pessoa, então não tinha ideia de quem poderia ser, mas decidi atender. Ouvi uma voz masculina profunda do outro lado da linha. A primeira coisa que ele disse foi que estava logo atrás de mim
e sabia exatamente para onde eu estava indo. Perguntei quem era, mas só ouvi silêncio em resposta. Depois de alguns segundos, a voz continuou, dizendo que sabiam para onde eu estava indo e que eu precisava cooperar. Olhei pelo retrovisor e vi um carro, mas estava escuro e só dava para ver os faróis. Impossível identificar quem estava dentro. A voz disse que eu precisava seguir as instruções ou seria prejudicado, e se tentasse ir a outro lugar, como uma delegacia, lembrou que sabiam onde eu morava. Minha mente começou a acelerar. Não fazia ideia de quem era esse homem ou por que ele estava me seguindo, nem o que queria. Ele disse que me daria instruções para onde dirigir. Já estávamos longe o suficiente e éramos os únicos 2 carros na estrada. O homem mandou eu virar na próxima estrada. Quando cheguei lá, virei e o carro atrás de mim também. Perguntei para onde estávamos indo e o que ele queria, mas ele respondeu que quanto mais eu perguntasse, mais irritado ficaria. Agora estávamos em uma estrada de terra, cercada por bosques e capim alto. Tive um mau pressentimento sobre isso. Não queria saber o que o sujeito atrás de mim planejava. Não sei bem o que me deu, mas senti um impulso de adrenalina. Comecei a acelerar meu carro, dirigindo cada vez mais rápido. Não havia outros carros por perto e meu carro tinha tração nas 4 rodas, então podia andar rápido em estrada de terra. O carro atrás de mim também acelerou. Quando vi uma estrada conectando à frente, freiei bruscamente e virei no último segundo, começando a dirigir de forma imprudente. O sujeito ainda estava no telefone comigo, gritando para eu parar e ameaçando. Vi o carro atrás de mim, um sedã comum, tentando me acompanhar. Fiz outra curva abrupta em uma estrada maior e pavimentada. Devo estar indo a uns 130 km/h. O carro atrás tentou fazer o mesmo, mas não conseguiu fazer a curva e acabou indo para o barranco, deslizando e batendo em uma árvore. Continuei dirigindo e liguei para a polícia relatando o ocorrido. Dirigi até a delegacia mais próxima, onde fui interrogado sobre o incidente. No final, nunca descobri o que o homem queria de mim ou por que me ligou. Também não faço ideia de como conseguiu meu número. Acabei levando uma multa por excesso de velocidade, mas a acusação de direção imprudente foi retirada depois que fiz um curso. Fiquei aliviado por ter escapado daquela situação e nunca mais vi ou ouvi falar daquele homem. Quando eu tinha 18 anos, quase 10 anos atrás, recebi uma ligação telefônica que mudou completamente minha vida. Fui acordada por volta das 6 da manhã por um número desconhecido. Pensei que fosse meu namorado, agora marido, já que o telefone dele geralmente aparecia como número desconhecido. Ele costumava me ligar antes de ir trabalhar, por volta das 7h30, mas às vezes ligava às 6 horas, se quisesse conversar enquanto acordava. Atendi e ele disse: "Oi, amor", e eu, ainda meio sonolenta, comecei a conversar. Ele me disse que estava com um pequeno problema e se sentindo meio assim, sabe? Sendo jovem e tendo começado a namorar com ele recentemente, vamos dizer que eu estava bastante disposta a ajudar. Então começamos a conversar e ele descreveu como tinha adorado me ver no último fim de semana, como eu estava bonita e como ele amava minha calcinha vermelha. Ele basicamente detalhou o que fizemos durante o fim de semana. Se me lembro bem, os pais dele não estavam em casa, então tínhamos a casa e o carro para andar por aí. E nos divertimos bastante, e como ele adorou algumas coisas que fiz com ele. Respondi, ficando mais acordada.
e estávamos nos divertindo muito. Então notei que já eram quase 7 horas, hora em que ele normalmente toma banho, come e se prepara para sair. Basicamente perguntei a ele: "Isso está divertido e tudo, mas você não vai se arrumar para o trabalho?" Digitando isso me dá arrepios, mas ele respondeu: "Não, acho que vou faltar ao trabalho hoje. Que tal se eu for aí?" Nesse momento já estava bem acordada, e embora a voz que falava comigo fosse muito parecida com a do meu namorado, algo me soou estranho. Meu namorado não fala não daquele jeito. Além disso, sabia que, a menos que estivesse doente, ele nunca faltaria ao trabalho, pois tinha turnos e perder um turno era grave e poderia resultar em demissão. Fiquei congelada, ele percebeu e disse: "Oh, amor, você está certa, preciso começar a me arrumar. Então, quer que eu vá aí?" Nesse ponto, juro que a voz dele voltou a ser a do meu namorado e me senti tola. E daí, se ele quisesse faltar um dia no trabalho? Talvez ele só quisesse me ver. Então eu disse: "Sim, claro, venha, só estaremos nós aqui." Ele respondeu: "Ótimo." E então perguntou onde era. "Espera, o quê? Meu namorado sabe onde eu moro, ele vinha me visitar há semanas." Ri disso e disse a ele: "Ah, você sabe onde é." Foi quando ele riu, e a risada definitivamente não era do meu namorado. Disse a ele imediatamente: "Você não é meu namorado, né?" Ele respondeu: "Pode esperar um pouco, por favor? Preciso pegar algo." Enquanto isso, recebi uma mensagem do meu namorado. Pensei que talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Talvez ele estivesse doente e sua voz soasse diferente. A mensagem dele dizia: "No metrô indo para o trabalho agora, te amo." Respondi perguntando por que ele estava me mandando mensagem se estávamos falando ao telefone. Nesse momento, meu verdadeiro namorado ligou. Ele estava muito confuso no início e achou que alguém tinha hackeado seu MSN. Quando contei que foi por telefone, ele me tranquilizou dizendo que definitivamente não tinha me ligado e que quem quer que fosse, não era ele. Ele teve que desligar porque o trem estava chegando, mas disse que ligaria assim que chegasse ao trabalho. Então o outro cara ligou de volta. Atendi e perguntei quem ele era e o que queria. Ele disse que se chamava Mike, que nos conhecíamos há muito tempo, o que era impossível, porque meu número de telefone era recente, e que só queria se divertir, que não sabia que eu tinha namorado. Perguntei como ele sabia o que eu estava vestindo e o que fizemos, e como conseguiu meu número de telefone. Ele apenas disse: "Onde você está? Por que não nos encontramos?" Nesse ponto, desliguei. Ele ligou de novo, mas não atendi. Em minutos, liguei para minha mãe para contar o que tinha acontecido. Ela me disse para mudar meu número de telefone e não ficar sozinha em casa. Mudei meu número imediatamente e alertei a polícia local. Eles abriram um arquivo, mas nada saiu disso. Ainda me pergunto como ele sabia o que fizemos e o que eu estava vestindo. Meu namorado jurou na época que nunca deixaria nenhum dos amigos dele saber disso. Mas a casa dos pais dele tinha muitas janelas e não fomos exatamente cuidadosos. Isso aconteceu há cerca de 5 anos. Na época, eu morava sozinho no andar inferior de uma casa geminada de um quarto. Já estava lá há alguns meses quando, numa noite como qualquer outra, após voltar do trabalho, tive uma noite tranquila em casa e acabei adormecendo. Na manhã seguinte, ao acordar, a primeira coisa que fiz foi verificar meu celular, como de costume. Notei imediatamente que havia várias chamadas perdidas de um número desconhecido.
As ligações ocorreram entre 3 e 4 da manhã e a pessoa não deixou nenhuma mensagem de voz. Eu estava dormindo profundamente e não tinha percebido. Devia haver pelo menos 7 ou 8 chamadas. Ouvi uma respiração e pareceu que a pessoa poderia estar dirigindo. Fiquei vários minutos no telefone, curioso sobre quem seria. Eventualmente, achei ridículo e decidi desligar. Mas, bem antes de apertar o botão para encerrar a ligação, ouvi alguém falar em um sussurro: "Estou aqui", o que me assustou. Fiquei confuso por um momento e então a pessoa desligou. Ouvi um barulho vindo de fora, como de uma porta de carro se fechando, e senti calafrios. Desliguei a TV e olhei pela janela. Estava escuro, com pouca iluminação, mas vi a silhueta de um homem caminhando em direção à minha porta, seguido de leves batidas e tentativas de abrir a porta sem me dar tempo para responder. Obviamente, não atendi e peguei meu celular para ligar para a polícia. Esperei e ouvi, mas não percebi mais a presença da pessoa. No entanto, não vi a pessoa se afastar. Sentado na sala, não conseguia ver a porta. Esperei e observei para ver se a pessoa iria embora, tomando cuidado para não ser visto. Com o tempo, fiquei extremamente nervoso, mas não vi nem ouvi mais nada. Após uns 15 minutos, tomei coragem para ir até a porta ou pelo menos a janela perto dela. Esperava ver o homem lá, mas não havia ninguém. Fui verificar se todas as janelas estavam fechadas e olhei ao redor lá fora, mas não vi mais o homem. Foi difícil dormir, mas eventualmente consegui. Na manhã seguinte, não recebi mais ligações e não vi sinais de tentativa de invasão. Já era dia e, me sentindo mais corajoso, resolvi ligar para o número novamente. Porém, parecia que o número não existia, apenas uma mensagem dizendo que eu deveria desligar e discar novamente, pois o número não estava em uso. Isso aconteceu algumas semanas atrás. Eu estava acordado até tarde, sem conseguir dormir. Moro em um apartamento pequeno que não é dos melhores, mas é barato e fica perto da faculdade onde estudo. Moro sozinho no andar superior, com a porta da frente abrindo para um corredor externo ao lado das escadas que descem para o estacionamento. Como eu disse, eu não conseguia dormir, então estava no meu celular com a TV ligada ao fundo no meu quarto. Eram cerca de 3 horas da madrugada quando vi uma chamada aparecer na tela do meu celular. Fiquei surpreso pela ligação ser tão tarde. Não reconheci o número, mas dizia que era da mesma cidade em que eu estava. Não sabendo quem era, decidi não atender. Pensei que tinha acabado por aí, mas cerca de 1 minuto depois, a pessoa ligou de novo. Curioso, resolvi atender. Ouvi uma voz masculina falando em sussurros. No começo, não entendia nada do que ele dizia e perguntei quem era. Então, ele me perguntou em sussurro por que eu estava acordado tão tarde. Percebi que era um homem, mas não fazia ideia de quem fosse. Ele então disse que estava me observando. Levantei e olhei pela janela dos fundos, que dava para o estacionamento atrás dos apartamentos e para a mata logo depois. Estava completamente escuro lá fora e o sujeito podia estar em qualquer lugar. Ao me aproximar da janela, ouvi ele começar a rir do outro lado da linha. Fechei as cortinas e me afastei. Saí do quarto e fui para a sala. Não aguentava mais e desliguei o telefone. Obviamente eu não sabia quem era, mas também não queria descobrir. Comecei a ouvir o som de passos subindo as escadas do lado de fora do meu apartamento.
Sendo o primeiro apartamento ao lado das escadas, sempre ouvia quando as pessoas subiam, pois as paredes eram bem finas. Corri até a janela da frente e fechei as cortinas o mais rápido possível. Consegui fechá-las a tempo de ouvir quem quer que fosse chegar ao topo das escadas. Depois, não ouvi mais nada. Pensei que talvez a pessoa continuasse andando em direção aos outros 3 apartamentos que ficavam lá em cima, mas não ouvi mais passos. Fiquei sentado ali, sem conseguir focar em mais nada por vários minutos. Estava convencido de que quem subiu as escadas era o mesmo cara que tinha me ligado, mas sem ouvir mais nenhum barulho, pensei que talvez ele tivesse ido embora. Queria dormir, mas estava com muito medo. Decidi dar uma olhada lá fora para ter certeza de que estava tudo bem e, quem sabe, conseguir relaxar. Levantei a cortina da janela e, assim que olhei, vi um cara com uma aparência sinistra com o rosto colado na janela, sorrindo para mim. Pulei para trás e gritei. Ouvi ele rir do outro lado da janela. Gritei que ia chamar a polícia e então ouvi ele começar a correr. Ele desceu as escadas e desapareceu. Demorei muito para conseguir dormir depois disso. Fiquei paranoico pensando que poderia ver o homem novamente. Até fiquei paranoico por vários dias depois, mas o louco é que não vi nem ouvi mais nada sobre ele desde então e espero nunca mais ver.